Gostaria que vocês orassem comigo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Senhor, nós te pedimos, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco. Que nós possamos receber de Ti. Que nós possamos receber graça, bondade. Fale conosco, Senhor Jesus Cristo. Age em nosso coração, transforma quem nós somos, que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos contigo, que nós possamos render louvores a Ti, ó Jesus Cristo. Fale conosco, haja em nosso ser, dá-nos o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, a nossa leitura do Evangelho de hoje vem logo após aquele evento da chegada de Jesus na sinagoga de Nazaré. Nós lemos essa história em Marcos capítulo 6, nos primeiros versículos. Jesus chegando naquela pequena vila onde ele viveu, onde ele cresceu. Seus familiares ainda viviam naquele lugar. Ele sai daquela terra natal, logo depois ele passar por Nazaré, onde ele não foi bem recebido, onde as pessoas não acolheram-o como Senhor, e ele passou a percorrer outros povoados, ensinando e curando pessoas, expulsando demônios. Esse texto finaliza a primeira sessão do Evangelho de Marcos, logo depois do prólogo. A grande pergunta que vai até o capítulo 6, no versículo 6, vocês vão perceber, se vocês fizerem uma leitura depois, que vai ter uma pergunta que vai estar sempre acontecendo na maioria dos textos. As pessoas vão observar Jesus e vão se perguntar: quem é esse homem? Quem é esse homem? O que nós estamos observando aqui agora? Quem é Jesus? Qual é a identidade dessa pessoa? E o texto que nós começamos a ler hoje, a partir do versículo 7, começa uma nova sessão no Evangelho de Marcos. Essa nova sessão, que começa do capítulo 6, do versículo 7, ela vai até o final do capítulo 10. Então, tudo que tem do capítulo 6 ao 7 até o final do capítulo 10 está dentro desse grande bloco. E nessa nova sessão, nós temos um novo tema central, que é o tema do discipulado, centrado principalmente na figura dos discípulos de Jesus. Então, nós vamos observar agora o início de uma longa jornada que vai até o final do capítulo 10, em que nós podemos observar os discípulos tendo uma certa ênfase, um certo foco. E se vocês estiverem com as suas Bíblias abertas, vocês vão poder perceber que existem algumas características dessa sessão. Inicialmente, nós podemos observar que Jesus envia os apóstolos, logo no versículo 7. Envio apostolém, a palavra do grego, e logo depois, no versículo 30, pela primeira vez nesse evangelho, nós observamos que eles são chamados não mais de discípulos, mas de apóstolos. Agora eles têm um novo nome. Eles são apóstolos. Nessa sessão ainda nós vamos encontrar algo interessante. Jesus, por 2 vezes, vai fazer um milagre da multiplicação dos pães. 2 vezes, dentro dessa sessão do capítulo 6 até o capítulo 10, nós teremos multiplicação de pães e peixes. A primeira vem logo depois dessa história do retorno dos discípulos. Você vai observar do capítulo 6, do 30 até o 44. A segunda vem lá no capítulo 8, do capítulo 1 ao capítulo 10. Uma segunda multiplicação de pães. Depois de cada um desses milagres de multiplicação de pães, vocês vão observar que Jesus vai pegar um barco e vai para um outro lugar, para terras gentílicas. Jesus vai para terras gentílicas e nesse lugar, nos 2 milagres, vai ter algo em comum. Ele vai enfrentar conflitos com fariseus, com escribas e com outras figuras religiosas que estavam presentes no mundo de Israel. Logo depois dessas controvérsias, nós vamos observar que nós temos mais milagres acontecendo. Então nós temos essa estrutura. Multiplicação dos pães. Jesus, depois da multiplicação dos pães, viajando. Chega de viagem, tem confrontos com autoridades religiosas. Depois do confronto com autoridades religiosas, cura pessoas. E depois, novamente, mais uma vez, um milagre de multiplicação dos pães.
Um ponto interessante é que no final da segunda multiplicação dos pães, logo depois, Jesus vai perguntar aos discípulos uma coisa. Vocês ainda não entendem? Porque eles vão estar numa situação em que vai ter pouco pão. 2 vezes Jesus multiplicou o pão e eles vão pensar, não tem comida suficiente. Jesus, vocês ainda não entenderam nada. Nesse meio tempo, diversos momentos nós vamos poder observar alguém perguntando a opinião dos discípulos sobre alguma coisa e eles, infelizmente, não vão dar a resposta adequada. Ou então os discípulos deveriam fazer alguma outra coisa e os discípulos não vão agir 100% da forma como Jesus esperava que eles agissem. Além disso, um novo tema surge, logo depois do segundo multiplicação de pães, que é o tema da cegueira. Se você for comigo para o capítulo 8, versículo 22, nós temos Jesus curando, no capítulo 8, versículo 22, um homem cego. E essa cura, ela é interessante, porque Jesus precisa tocar no homem cego 2 vezes para que os olhos dele possam ser abertos. E aí nós iniciamos que logo depois nós temos a primeira vez que Jesus deixa claro que a missão dele não era uma missão de sucesso. Era uma missão que ia levar até a cruz. Nós temos a primeira predição da sua morte. E os discípulos têm uma reação totalmente inadequada. Jesus corrige, tanto que Pedro é chamado de Satanás nesse momento. Logo depois, algumas coisas vão acontecer. Novamente, Jesus vai predizer sua morte. E os discípulos agem de maneira inadequada. Uma terceira vez, Jesus vai falar, eu vou morrer. Logo depois do Monte da Transfiguração, Jesus vai falar isso. E os discípulos vão reagir de uma maneira inesperada. E no fim, nós temos um outro milagre fechando a sessão de cegueira. Jesus curando um homem cego. Isso é interessante para observarmos que a cegueira dessas pessoas que são curadas demonstra, de uma certa forma, a cegueira que os discípulos tinham. Assim como o homem cego precisou ser tocado 2 vezes, o primeiro toque dos discípulos aparentemente não foi suficiente. E somente no futuro, num evento que o Evangelho de Marcos não narra, no Pentecostes, após a crucificação de Jesus, é que os olhos deles puderam ser abertos de uma vez por todas. Mas nós ainda estamos no começo dessa sessão. Mas só para deixar claro para vocês que a partir desse ponto, a visão que o Evangelho de Marcos vai demonstrar dos discípulos é um tanto quanto negativa. Os outros evangelhos não são tão negativos assim. É a ênfase que Marcos quer dar no discipulado. E Marcos começa toda essa temática a partir desse texto que nós lemos hoje. Marcos 6, versículo 7 até o versículo 30. A nossa leitura começa com Jesus chamando seus 12 discípulos. Eles são aquelas mesmas pessoas que no início do seu ministério, Jesus chamou e chamou para que eles o seguissem, para que eles caminhassem sempre juntos de Jesus. Então nós podemos observar que os pescadores abandonaram as suas redes. Jesus prometeu para eles que faria deles pescadores de homens. E para isso, para que eles pudessem se tornar pescadores de homens, eles deveriam seguir Jesus onde quer que Jesus fosse. Eles deveriam se tornar aprendizes de Jesus. E nesse caminho, os discípulos eles presenciaram diversos ensinamentos. Eles puderam conhecer os mistérios do reino de Deus. Eles puderam presenciar diversos milagres. Mas agora, eles deveriam dar um novo passo em sua jornada. Agora, aqueles que deveriam estar juntos de Jesus são enviados para longe. Mas não como se eles tivessem sido dispensados, como se eles tivessem sido demitidos. Não. Agora eles devem dar um novo passo no ministério deles. Agora eles se tornam enviados. Agora eles se transformam não apenas em discípulos, mas em apóstolos. Agora eles compartilham da mesma missão de Jesus. Eles receberam, para cumprir a missão de Jesus, a mesma autoridade que Jesus tinha sobre si. Nós podemos observar que Jesus lhes dá autoridade sobre espíritos impuros. Agora eles podem expulsar espíritos impuros, continuando a batalha que Jesus iniciou lá no deserto contra Satanás. Agora eles irão continuar
esse combate contra as forças das trevas. Eles devem dar continuidade à missão de Jesus. Eles são enviados de 2 em 2 para espalhar a mensagem do reino de Deus. Eles vão e começam a curar as pessoas, a expulsar demônios e a ensinar as pessoas. O objetivo deles era o de expandir a obra de Jesus em Israel. Mas antes deles irem nessa jornada, Jesus lhe dá instruções. E Jesus diz para ele, como diz o nosso texto de Marcos, Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada pelo caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não com 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se algum lugar não quiser recebê-los nem a ouvi-los, ao saírem dali, sacudam os pós dos pés em testemunho contra eles. Meus irmãos, os apóstolos, para continuar essa jornada, eles não deveriam levar muitas coisas, nada além de um bastão. Eles não precisavam levar comida, eles não precisavam se preocupar com roupas, eles não precisavam se preocupar com calçados, eles não precisavam se preocupar com dinheiro. O Senhor iria providenciar todas essas coisas para eles. O leitor mais atento pode perceber que existe uma semelhança entre aquilo que Jesus ordena que os discípulos carreguem consigo nessa missão com aquilo que as pessoas de Israel deveriam levar no Êxodo, no momento em que eles saem do Egito. Existe um paralelo entre a missão de Jesus e a saída do Êxodo. Esse paralelo que existe entre os discípulos e o povo saindo do Êxodo demonstra que Jesus entendia a missão dele naquele momento como um novo Êxodo. Um novo êxodo estava acontecendo justamente naquele momento. E assim como no passado, Deus trabalhou para expulsar as pessoas de Israel, para expulsar as pessoas do Egito e levá-las em direção à terra prometida, nesse momento, agora, Deus estava tirando as pessoas do reino das trevas e levando-as para o reino de amor do Filho de Deus, para o reino de Deus. Então, Deus estava tirando as pessoas do Egito para levar para um outro lugar. Meus irmãos, os apóstolos agora davam continuidade a esse ministério de Jesus, que é um novo Moisés. Eles deveriam agir como pequenos Moisés por onde eles passavam. O importante é que eles tinham agora autoridade sobre demônios, agora eles curavam pessoas, agora eles pregavam a mesma mensagem que Jesus estava pregando. Além disso, nós podemos observar que Jesus prepara os discípulos para que eles possam lidar com rejeição. Jesus fala para eles não sobre o sucesso da missão, mas Jesus dá instruções para como lidar quando as portas se fecharem. Se o povo não o recebesse, eles deveriam ir para outro lugar e assim dar continuidade à sua missão. E nós podemos observar que inicialmente Marcos faz questão de deixar claro. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, e ungindo-os com óleo. Eles saíram em missão, obedecendo ao Senhor. E grandes maravilhas aconteceram. Mas então, aparentemente, uma história que não tem nada a ver com a história anterior, com o que estava acontecendo aqui, começa a se iniciar. Os discípulos começam então a sua jornada e eles tornam o nome de Jesus conhecido. Se bem que a gente pode observar no nosso texto que houve um tanto quanto bastante confusão sobre que nome é esse, quem é essa pessoa que está fazendo todas essas coisas. Porque as pessoas não sabiam muito bem sobre quem se estava falando. Mas isso chegou aos ouvidos do rei Herodes.
porque o nome de Jesus passou a se tornar conhecido. E o nosso texto diz: alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. E por isso, forças miraculosas operam nele. Outros ainda diziam, é Elias. Outros diziam, é um dos profetas como os outros profetas. O burburinho chegou até Herodes e havia muita confusão sobre qual era o verdadeiro nome dessas maravilhas que estavam acontecendo e se espalhando por todo o território. Nos evangelhos, meus irmãos, nós encontramos esse nome Herodes em todo lugar. E parece que é sempre a mesma pessoa, não é mesmo? Mas a verdade é que no Novo Testamento, até mesmo 6 pessoas diferentes com o sobrenome Herodes aparecem. E às vezes é um tanto difícil nós sabermos qual é o Herodes, que ficou sabendo dessa notícia aqui, sobre Jesus. Nós encontramos 6 pessoas diferentes com o nome Herodes, e a verdade é que muitas vezes os próprios evangelistas não fazem questão de diferenciar esse Herodes, o grande Herodes, Antipas. Qual Herodes é esse? A verdade é que os evangelistas não dão muito a fim de fazer essa diferenciação. Afinal de contas, a verdade é que não importa muito qual é o Herodes específico. É um Herodes. É um Herodes que está no poder. E sempre que se trata de um Herodes, se trata de alguém que é imoral, ímpio e impiedoso e violento. E esse homem ímpio, imoral e impiedoso ficou muito confuso com tudo que estava acontecendo no seu reino. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: a opinião de Herodes, não do povo, é João a quem eu mandei decapitar. Ele ressuscitou. Ele é quem está fazendo essas maravilhas por todo o território. Provavelmente ele tinha muito medo de João Batista. Eis que nós encontramos então a terrível revelação. A revelação de que João Batista foi assassinado pelo rei Herodes. Ele arrancou a cabeça do profeta. João, que havia sido preso, nós já sabíamos que João havia sido preso. Marcos capítulo 1, versículo 14, faz questão de deixar bem claro que o ministério de Jesus só se dá início no momento em que João Batista é preso. Afinal de contas, João Batista preparou o caminho para que Jesus pudesse trilhar. Somente após João Batista sair de cena, Jesus entra em cena no Evangelho de Marcos. E Marcos nos conta a história de João Batista. Ele foi preso por denunciar o casamento entre Herodes e a mulher do irmão dele, Filipe. Aquilo ia contra a lei de Deus, Levítico capítulo 18, versículo 16. E por causa desse texto, João Batista olhava para Herodes e dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Meus irmãos, hoje nós podemos encontrar escândalos sexuais entre nossos políticos e entre nossos representantes. E aí nós podemos até achar algo corriqueiro, algo comum, mas no mundo antigo, principalmente entre o povo de Israel, isso era uma denúncia gravíssima. Como poderia o rei de Israel não seguir a lei dada por Deus para Israel? Essa era uma denúncia gravíssima. Não é por acaso que as fontes históricas, o historiador Joséfo, contemporâneo, que viveu no mesmo tempo que o próprio João Batista e que Jesus Cristo, e que escreveu muito tempo depois, ele tem afirmado que João Batista era uma ameaça, não apenas na esfera religiosa para Herodes, mas João Batista era uma ameaça na esfera política para Herodes. E por isso ele mandou prender João Batista. As denúncias que João Batista fazia incitavam o povo contra o rei Herodes. E o direito do rei Herodes era ilegítimo. Aliás, Herodes não passava de uma marionete na mão daqueles que verdadeiramente governavam Israel, que eram os romanos.
Vale a pena ter em mente essa dimensão mais política que acontece por trás do Evangelho. Quer estejamos pensando na ameaça que João representava a Herodes, ou até mesmo a ameaça que Jesus passava a representar para Herodes, mesmo que ele não soubesse que era Jesus, essa ameaça desempenha um papel central naquilo que vai se seguir no final do Evangelho. Joséfo também conta a história de que a primeira esposa de Herodes, a princesa chamada Fazeles, foi morta por Herodes, e o que fez ele entrar em guerra com o pai daquela princesa, o rei Aretas, e isso desestabilizou todo o reino dele em Israel, naquele contexto. Então, esse casamento tinha muita coisa política por trás. E a denúncia que João Batista fazia era uma denúncia extremamente importante. Entretanto, o importante que nós temos aqui é que Herodíades, a esposa de Herodes, ela odiava João Batista por causa dessas denúncias. Ela odiava João Batista. Herodes, porém, temia a influência de João Batista. Ele era um homem justo e santo. Herodes protegia-o com a intenção de impedir que sua esposa o matasse. Ele impedia porque ele tinha medo. Se ele matasse João Batista, o que as pessoas iriam fazer com ele, não é mesmo? Ele sabia que a morte de João Batista poderia iniciar uma grande revolta popular. Porém, no dia do aniversário de Herodes, ele fez um banquete, convidou diversas pessoas poderosas da região. E eis que a filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a todos os homens que estavam ali presentes. E o rei lhe prometeu: peça o que quiser e eu te darei. E ele fez esse juramento: o que me pedir eu lhe te darei, mesmo que seja metade do meu reino. O rei se agradou da dança da filha da sua esposa, provavelmente a sua sobrinha. Essa situação deve alarmar a todos. Algo deve chamar a nossa atenção. Muitas vezes as nossas traduções vão usar um genérico jovem para se referir a essa dançarina no versículo 22. Mas a gente não pode se deixar enganar. Essa é uma situação realmente nojenta, meus irmãos. Jovem é muito pouco. Aqui nós devemos ter em mente que se trata de uma criança, uma pré-adolescente no máximo. Um rei se agradou da dança sensual de uma criança, a sua sobrinha, filha do seu irmão Filipe. A outra jovem que aparece no Evangelho de Marcos, vocês podem voltar, está no capítulo 5. É uma menina de 12 anos, a filha do dono da sinagoga, Jairo. Ela faleceu. Jesus vai e a cura, ressuscita de entre os mortos. As duas são chamadas de jovem, o que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia da faixa etária das duas. Enquanto um rei se excita com a dança sensual de uma criança, o outro rei, aquele que é o verdadeiro rei de Israel, ressuscita pequenas crianças que precisam de cuidado e de amor. E o rei então faz uma promessa totalmente estúpida para essa criança. E a garota, sem saber o que fazer com essa promessa, vai até sua mãe e pergunta: o que eu faço? O que eu faço diante dessa situação? E nós podemos observar que a mãe, então, se percebe no controle do rei. E ela fala: eu quero a cabeça de João Batista em um prato. E a garota, então, fala diante do rei, diante de todas as autoridades, de forma que o rei fica envergonhado e não tem como dizer não, diante da promessa que ele acabou de fazer. E ele, enfim, tem que executar João Batista. Ele mata João Batista. O rei decapita, arranca a cabeça dele na prisão, e a cabeça é entregue à mocinha e levada para a mãe. Logo depois disso tudo, nós observamos no versículo 29 que os discípulos de João Batista vêm, pegam o cadáver dele e colocam no sepulcro.
Existem paralelos aqui entre a história de João Batista e a história de Jesus. No final do evangelho, os discípulos de Jesus também vão pegar o corpo do seu mestre e colocá-lo numa cova. A diferença é que a ressurreição de João Batista não passa de um boato. A ressurreição de Jesus no evangelho de Marcos, ela se torna uma realidade. Uma outra diferença muito importante vai estar presente, se vocês podem observar, no capítulo 16 de Marcos, no versículos 8 e 9, que os discípulos de João Batista tiveram a coragem de pegar o corpo do seu mestre e enterrá-lo. Jesus, por outro lado, todos os discípulos de Jesus saíram com medo. E a gente tem que prestar atenção que o Evangelho de Marcos possui dois finais. O final que Marcos redigiu vai até o versículo 9. E alguma pessoa no futuro, ainda nos primeiros anos do cristianismo, muito descontente com aquele final do Evangelho de Marcos, inseriu mais um outro final e continuou o texto que nós temos hoje nas nossas Bíblias. Por isso, muitas Bíblias vai ter aquele asteriscozinho falando: os manuscritos mais antigos só vão até o versículo 9 de Marcos capítulo 16. Porque no final, os discípulos no Evangelho têm uma atitude que nem os discípulos de João Batista tiveram. Marcos conta o final do Evangelho um pouco diferente. Um pouco diferente daquilo que nós gostaríamos que estivesse presente. Meus irmãos, nós encontramos aqui o destino de um profeta. O destino de um homem de Deus. Assim como os profetas no passado foram perseguidos por reis importantes, como o profeta Elias, que foi perseguido por Jezabel e Acabe, como Amós foi perseguido pelo rei Jeroboão, se eu não estiver enganado. Diversos profetas foram perseguidos, foram caçados por reis e mortos por eles. Por mais que houvessem reis fortes ou reis fracos, como nós podemos observar o paralelo que existe entre Herodes e Pilatos no final, que ambos mataram pessoas que eles consideravam justas e santas, e eles nem mesmo queriam essas pessoas mortas, mas elas se perceberam no controle de certas pessoas que controlavam as suas ações. Reis que não têm soberania sobre a sua própria vontade. Nós encontramos aqui no final o destino de um profeta. Meus irmãos, o nosso texto continua. No versículo 30, nós voltamos e encontramos a volta dos apóstolos. Os apóstolos voltam. Eles se reúnem com Jesus e eles lhe contam que eles estão tendo sucesso em tudo quanto eles fizeram, em tudo quanto eles ensinaram. Os apóstolos de Jesus, enviados com a autoridade de Jesus, foram e tiveram sucesso em tudo o que eles fizeram. Meus irmãos, existe um ponto aqui. Essa história de João Batista está no meio da história do envio dos discípulos. Não é a primeira vez que nós encontramos Marcos utilizando esse artifício chamado de intercalação, que mais popularmente é conhecido como sanduíche. Esse não é o primeiro sanduíche marcano. Nós já pregamos, já falamos para vocês sobre sanduíches anteriores. Essa é a terceira vez que Marcos faz isso na história do evangelho dele. E ele ainda vai fazer isso mais vezes. Meus irmãos, nós encontramos isso no capítulo 3, no versículo 20, quando Jesus está entre os seus. A fama de Jesus chega à sua família e eles falam: esse homem está louco. Nós precisamos fazer alguma coisa. Depois, os escribas aparecem, têm um debate com Jesus, achando que Jesus está endemoniado. E eles querem impedir Jesus. Depois a família de Jesus chega e fecha o sanduíche. E eles têm a mesma opinião que os escribas. Jesus está louco, fora de si. E Jesus fala: eu tenho uma nova família. Ou então nós podemos encontrar também na história que já foi citada aqui. Jairo, o segundo sanduíche do Evangelho de Marcos. Jairo chama Jesus
para curar a sua filha. Jesus vai, mas interrompido, uma outra história acontece no meio. A mulher com fluxo de sangue aparece. Jesus cura essa mulher sem nem mesmo ter a intenção de curar a mulher. E depois Jesus vai e cura a menina. Sanduíche. Aqui nós temos o terceiro sanduíche de Marcos. O que isso significa? Que todas essas histórias, elas devem ser lidas em conjunto. A história que está na ponta tem que ser lida com lentes daquilo que está no meio. E aquilo que está no meio tem que influenciar aquilo que nós lemos na ponta. Se você ler a história da mulher do fluxo de sangue sem levar em consideração a história da filha de Jairo, você fez uma interpretação que está faltando algumas peças. Se você lê em Marcos a história de Beelzebu, de Jesus dando a parábola do homem mais forte, ou de Jesus falando que tem uma nova família, ou da família de Jesus, achando que ele está louco, sem levar uma em outra consideração, uma história e outra em consideração, nós estamos fazendo uma interpretação que está faltando algum pedaço. E a mesma coisa acontece aqui. O ponto é que, para nós interpretarmos o sucesso dos discípulos, o sucesso daquilo que eles estão fazendo, está em ter o mesmo destino que Jesus vai ter. Se nós pudermos observar a história de João Batista, ela é um prelúdio daquilo que vai acontecer no futuro com o próprio Jesus. E os discípulos são chamados para fazer o mesmo que o Mestre fez. O sucesso no ministério é em ter o mesmo destino que Jesus teve. No caminho, existem muitas alegrias, muitos sucessos, e nós podemos observar os discípulos alegres, porque eles tocaram as pessoas e as pessoas foram curadas. O Espírito Santo agiu por meio deles. Eles expulsaram os demônios. Eles ensinaram as pessoas e foram ouvidos. Mas o que está adiante é a rejeição que o mundo coloca. O verdadeiro sucesso no ministério deve levar em consideração que o mundo não aceita aqueles que são de Deus. Esse texto fala sobre sucesso no ministério. O que é o verdadeiro sucesso? É ser grande e majestoso, como os discípulos estavam fazendo? Mas mais lá para frente, quando Jesus vai deixar claro para os discípulos que ele vai para a cruz, os discípulos se escandalizam de Jesus. E o Evangelho de Marcos coloca a história de João Batista bem aqui no meio, para que nós possamos já ter um vislumbre do que é o verdadeiro sucesso no ministério. É estar preparado para tomar a sua cruz, carregá-la seguindo Jesus. É ser fiel a Jesus até o fim. Amém? Bem, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos neste momento, Senhor Jesus, por tudo que tu fizeste por nós, por teu amor que é derramado em nossos corações. Nós te somos gratos, ó Deus. Fale conosco, Senhor Jesus Cristo. Faça com que nós possamos ser fiéis ao teu chamado. Faça com que nós possamos ser fiéis e te seguir. E, Senhor, que nós não possamos nos enganar, nós possamos deixar com que aquilo que é sucesso, de acordo com os padrões do mundo, guiem aquilo que nós consideramos sucesso no teu reino. Senhor, dá-nos fidelidade para seguir-te em todo lugar. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.